Aí, Nação Celeste, bora que bora aqui no canal Cruzeiro Nostalgia, a partir deste momento para mais um vídeo de notícias, sempre te atualizando sobre tudo que envolve o nosso Cruzeirão cabuloso. Vamos que vamos, Nação, essa é a capa de mais um vídeo de notícia, bora acompanhar o chilique de um santista que tá bem bravo aí com a SAF do Cruzeiro, as SAFs, né, do Brasil de uma maneira geral. Ele já tá projetando o Santos numa Série A com times como o Cruzeiro, Bahia, Botafogo, né, que estão bem competitivos após a SAF, junto com o Flamengo, Palmeiras, enfim. Ele tá meio biruta com a possibilidade de nunca mais ver o time dele ser campeão. E aí tendo que virar SAF também com possíveis donos que, por exemplo, não teriam a fortuna que o Pedrinho tem. Enfim, vocês vão entender o contexto desse vídeo. Só peço daquela maneira de sempre encarecidamente para você deixar o like, deixa o joinha. Meta de 601 likes, eu conto com a sua ajuda, hein? Bora se inscrever rumo aos 60 mil, comentar e compartilhar. Tá aí, nação? Bora que bora a partir desse momento acompanhar aí o que a rapaziada tem a dizer. Todos os créditos ao Futeboteco. Vamos que vamos. Sim, desculpa cortar o celular. O Joaquim, zagueiro do Santos, a princípio deve estar indo para o Botafogo. Proposta de 8 a 10 milhões de euros. Uma proposta bem interessante. Falou do valor do Diego Costa, que é até mais novo, que está indo a 7,5 para o Krasnodar. Mas a minha reflexão a esse respeito não é necessariamente a perda do Joaquim, que o Jair, um zagueiro da base de 18 anos, está jogando muito mais que o Joaquim. Que é bom zagueiro, Joaquim, tá? Muito bom zagueiro. Se for pro Botafogo, vai ser um baita de um reforço. Mas isso tava me chamando a atenção o seguinte, cara. Antigamente, assim, sei lá, o Santos ia no Botafogo e nem tantas vezes, mas eram times que eram difíceis de tirar. Se o Botafogo tirar um jogador do Santos, o Santos tirar um jogador do Botafogo. Verdade. E, cara, o Bahia tá também brigando por essa contratação. O Bahia já tirou o Jean Lucas do Santos. Pode tirar, numa dessas, se vencer o embate com o Botafogo, pode tirar o Joaquim do Santos. E aí, assim, a gente entra, pra mim, num ponto fundamental que cara, não tá dando mais. O Santos não vai sobreviver mais desse jeito. O Santos perdia antigamente jogador pra time grande da Europa, depois passou a perder pra time pequeno da Europa, como todos os times brasileiros. Agora tá perdendo jogador aqui no Brasil pra essas SAFs. Porque aqui a gente tem um terreno, Solari, no Brasil, que ele não tem o tal do fair play financeiro. Então, assim, o Bahia, que teve uma Recentemente eu trouxe um vídeo para vocês do Mauro César Pereira reclamando, chorando sobre fair play financeiro. Mais um chorão. Ação pífia ano passado, nem foi o ano que constituiu a SAF e tal, quase brigou para não cair, se salvou na última rodada. Ele já contratou mais de 300 milhões de reais esse ano, que é tipo mais do que o triplo da sua receita. E isso, por exemplo, isso é absolutamente proibido que role na Premier League. Sim. O Newcastle, que é presidido não, ele é de propriedade de um cara que tem dinheiro praticamente infinito. De um país, né? Que é o Bin Salman. Se o Bin Salman quisesse, ele fazia o All-Star Team do mundo e fazia no Newcastle, e isso ia, tipo, não ia mexer com 1% do que ele tem de grana. Ele tem dinheiro para fazer isso. Por que ele não faz isso? Porque existe uma coisa chamada fair play financeiro, que diz o seguinte: você não pode gastar em jogador mais de uma vez e meia daquilo que você arrecadou no ano passado, no ano anterior. A gente não tem isso. Se o Bin Salman viesse para cá e comprasse que seja o Santos e quisesse fazer a mesma coisa que eu falei aqui do Dream Team, montar, ele pode. Porque sabe o que eu acho engraçado desse sujeito aí, né? Que ele tá dizendo basicamente o seguinte: o que eu quero é que os times continuem de uma forma medíocre no futebol brasileiro, não crescendo, não tendo a possibilidade de ter ali donos que possam fazer com que a competitividade ela seja em um nível muito grande e em um nível interessante. Vamos deixar a mediocridade tomar conta do futebol brasileiro, como é o meu Santos, né? Como é outros times aí que ele coloca como parâmetro aqui no meio da discussão. Enfim, então os caras que eles gostam de passar vergonha, né? Eu acho que é aquilo que eu já venho comentando com vocês há muito tempo, né? Não só o Cruzeiro, outras equipes estão chegando muito forte no futebol brasileiro e graças à organização via SAF. O Cruzeiro teve o trabalho sujo que o Ronaldo fez, tem seus méritos, só que ele deixou de bandeja um clube numa organização monstruosa pro Pedrinho, e ao contrário do Ronaldo, o Pedrinho tem grana, né? E esse chega junto mesmo, e todo o amor envolvido pelo Cruzeiro. Então, cara,
Eu só digo pra você o seguinte, se seu clube não se movimentar, realmente ele vai ficar pra trás. E não é o Cruzeiro que está errado, o Botafogo, o Bahia. É o Santos que tá indo na contramão. O próprio São Paulo ele vai citar aí, enfim. Pelo menos a minha visão vocês vão comentar. Porque não tem nada que barre isso, não tem nenhuma regulamentação. Então aí vem uma SAF, o Grupo City, e faz a festa no Bahia. Ah, mas vocês estão falando porque é o Bahia. Não, tô falando porque qualquer um. Vem o Textor e vem aqui e faz isso, entendeu? E aí a gente começa a criar um cenário de que se você não for por esse caminho também, daqui a pouco a gente vai falar de Corinthians, de SAF que tá rolando papo aí, se você não for por esse caminho, o Santos vai morrer. Não é que vai morrer, vai desaparecer, mas não vai competir, não vai ser mais campeão. Não... Gente, o mundo corporativo ele é assim, né? As coisas elas evoluem. Pô, se você quiser ainda estar utilizando o cartãozinho pra fazer ligação naqueles telefones, né, que tinham na rua, os orelhões da vida, tu vai ficar atrasado. Se você quiser utilizar tijolão da Nokia dos anos 2000, você vai ficar atrasado. Se você quiser utilizar um iPhone 4, 5, você vai estar atrasado, meu filho. As coisas evoluem. Só para trazer um parâmetro aqui. O próprio futebol, pô, ele vem evoluindo década após década. Né? O Brasil não exportava tantos atletas assim na década de 70, 80. Depois de uma lei que lá no futebol europeu permitiu mais estrangeiros a partir da década de 90, a exportação ela começou a aumentar. No início dos anos 2000, pô, aí que a coisa desandou mesmo, e a gente teve uma desvalorização de mão de obra aqui no Brasil e fortaleceu principalmente os europeus, porque as coisas elas vão evoluindo, as coisas elas vão mudando. O que o santista bravinho, que chorão quer, é que as coisas elas retrocedem, ou ele não quer acompanhar o que está acontecendo atualmente. Só que aí esses times vão ficar para trás, e não importa o tamanho da sua torcida, Santos, Corinthians, São Paulo, Inter, Grêmio vão ficar para trás. Porque o futebol hoje, aqui no Brasil, ele é diferente do que era há 5, 10, 20 anos atrás. Enfim. Não vai dar mais alegria, não vai mais formar torcedor, não vai mais... Sabe, não tem... Como é que o Santos vai brigar? Me fala uma coisa. Quem do time do futebol... O São Paulo tem condições hoje. O São Paulo vendeu um jogador que é importante, não era titular, tá, mas por 7 milhões e meio. O São Paulo tem condição de pegar esses 7 milhões e meio de euros e falar, não, vou trazer um outro zagueiro com esse valor. Vai pagar dívida. Vai pagar... Vai fluxo de caixa. O Corinthians, entendeu? Ninguém dos times, os nossos aqui, o Palmeiras talvez tenha condição de ir lá, porque é uma condição também, porque o Palmeiras é um caso, junto com o Flamengo, que são os times que talvez não precisem ser vendidos. Mas o Flamengo, hoje, né? Mas o Flamengo é talvez o único, tirando o Corinthians, porque o Corinthians, né, foi devassado pela política, né? Mas são os dois únicos times que talvez conseguissem brigar sem precisar de um investidor. O Palmeiras, ele tem uma questão que ele é muito bem gerido num mar de nada, que é o futebol brasileiro. Isso faz uma diferença. E o Palmeiras, ele ainda assim, para competir a nível com o Flamengo, ele tá precisando vender a toque de caixa toda a sua base. Tá vendendo assim, os caras nem estão jogando, os caras estão saindo. Se o Palmeiras estivesse numa situação super fodida, com um dono bilionário, ele poderia ter mantido aqui Hendrick e Estevão por 3, 4 anos. Nossa, aí seria... Entendeu? Nossa, e ele sonho. Luiz Guilherme, ele não tem condição de... Ele precisa vender. Quando o Palmeiras vende, é porque ele precisa vender. Então o Palmeiras, ele tá com... E outro, não vai ter um Estevão por ano. Não vai ter um... Uma hora, por mais que a base seja muito bem gerida pelo João Paulo Sampaio lá, uma hora você tem uma interesse, dá uma secada. E aí, assim, como é que vai brigar? Com o Bahia todo ano 300. Botafogo todo ano 200 aqui. O Bahia vai ficar um negócio discrepante, mano. E assim, hoje o Santos tem que entender que não, nesse jogo, do jeito que tá distribuído, ele não tem jeito mais dele competir se ele não for vendido. E aí, assim, não é só ser vendido, como o Cruzeiro foi pro Ronaldo, que também acabou no final das coisas, né? Por linhas tortas acabou sendo bom, porque agora o Cruzeiro... a casa o Cruzeiro pro dono do dinheiro. Aquilo que eu falo pra vocês... O que a mídia do eixo gosta, né, de falar de clubes fora de lá e não sabe bosta nenhuma, é algo inacreditável. Por linhas tortas, é o cará, né? É o cará. Linhas tortas é o... Enfim, me revolta muito, porque parece que as coisas hoje no Cruzeiro aconteceram do nada. Houve uma organização, o Ronaldo fez o trabalho sujo, que fez ele manchar a imagem dele nessa reta final com o Cruzeirense. O que ele fez no Cruzeiro
ninguém teve coragem de fazer. O John Textor não teve coragem de fazer no Botafogo, o Grupo City no Bahia, e ninguém vai ter coragem de fazer virando SAF. Que é você chegar na torcida, falar que não vai ser do dia pra noite que as coisas vão acontecer. A austeridade financeira propriamente dita. Ele chega pra 2023, faz o que faz, o Cruzeiro consegue voltar pra Série A, mesmo não fazendo o investimento que era esperado, mas o time deu super certo, encaixou e foi campeão, assim, muito bem. Aí, 2024, a gente tem aquele sufoco todo, mas acabou dando certo, né? Porque a gente não caiu e ainda conseguiu uma vaga para a Copa Sul-Americana, como era o planejamento. Então o planejamento ele foi alcançado no sufoco, mas foi. E em 2025 a gente iria aí nessa remada aí para o meio de tabela. Não sei se estaríamos como estamos hoje na tabela, né? Mesmo com os reforços tendo uma rodada só de estreias, os reforços pós-Pedrinho. Mas eu não sei, cara. Eu acho que o Cruzeiro estaria ali no meio de tabela. Talvez não brigando tão lá embaixo, porque tem muito time fazendo muita força pra estar lá embaixo e estar jogando porcaria nenhuma. Mas eu acho que a gente também não estaria ali em quinto, sexto, como a gente tá atualmente. E nós não estaríamos aqui, de repente, tão desesperados como estávamos no ano passado. E, de repente, projetando coisas para 2025, 2026, como era a ideia do Ronaldo. Só que aí isso é encurtado depois do que acontece, as sequências, né? Quase eliminação na Copa Sul-Americana, porque o Cruzeiro estava se vendo já dessa forma, e a perca da final do Mineiro depois do que aconteceu, né? O Cruzeiro tinha muita vantagem para conseguir levantar o caneco, e aí perde da forma que perdeu, enfim. E aí a torcida se revolta contra o Ronaldo, e aí o Ronaldo fala, quer saber? Eu sei que tem um cara que ele tem esse sonho. Vamos ver se ele topa, que é o Pedrinho, e super topou. Me parece que era algo que já estava sendo construído há alguns meses, e aí é passado o bastão. Mas o Ronaldo, ele sai fazendo um trabalho, cara, que poucos teriam coragem, tá? E deixa para o Pedrinho um clube muito bem organizado, que é basicamente ele chegar com a grana em algo que já está caminhando. Se o Pedrinho chega lá no final de 2022 como o Ronaldo chega, qual seria o trabalho que o Pedrinho faria por trás? Será que faria da forma como o Ronaldo fez? A gente não tem essa resposta. Mas, por linhas tortas, é o cará. Dinheiro chegar entendeu? Mas é nesse cenário de um cara que venha e invista muito dinheiro. Porque é permissivo o futebol brasileiro e é a única maneira. Porque, cara, não dá. O São Paulo, cara. São Paulo é a terceira maior torcida do Brasil. O São Paulo não consegue, a gente tá falando da janela, nós estamos discutindo, o São Paulo não consegue competir com esses times. Tem que vender o zagueiro para pagar a luz. O banco. Juros. Empréstimo. Juros. Você entendeu? Isso se vai pro Grêmio, que são times... O Inter tá vendendo o Alário agora. Entendeu? Acabou de chegar. Entendeu? É isso, cara. Muito então alto a gente tá chegando num bagulho que é o seguinte... A gente não vai conseguir... Rodolfo, você queria que o Santos fosse vendido? Vai ser um dia muito triste na minha vida. Né? Porra, eu voto no meu clube. Eu vou lá, eu voto pra presidente, eu voto se eu quero estádio ou não. Minha voz é escutada pagando R$27 por mês. Isso é do caralho. Sim. É incrível. Vai ser foda. Mas, mano, diferenciado. Nenhuma torcida sobrevive se não gritar é campeão. Nenhuma torcida sobrevive se não competir. O Santos não pode virar um time que fica batendo e voltando. Que fica brigando ano sim, ano não, pra não cair. Que fica brigando a um 10º lugar, 10º lugar da hora. Não dá, esse não é o Santos é o time que mais fez gols na história do futebol mundial. Isso é um bagulho muito grande, Precisa mano. reconectar isso aí, né? Entendeu? Isso é um bagulho muito grande. E aí, assim, não tem outra saída. Qual que é a saída? Cara, eu tenho a impressão... Essa semana ele tava lá. Neymar pai vai comprar o Santos, cara. Mas é um cara pobre. O caminho vai ser É um cara pobre. Se o Neymar pai, você comparar a fortuna do Neymar pai com o dono do Cruzeiro, assim, é humilhante. Então, mas Com o do Textor. Assim, a gente tá falando de gente muito rica, então a galera não tem muita noção. Mas você pegar a fortuna do Neymar, que eu não tô falando de Neymar pai. O Neymar pai é um subsidiário da fortuna da família Neymar. O Ney Júnior é bilionário. Não, mas pega a fortuna da família Neymar, contando o Neymar Júnior. Cara, é parada de 2 bilhões de dólares, cara. Tipo, não, de reais. De reais. Neymar não é o primeiro brasileiro bilionário? Bilionário, mas em reais. Jogador? Eu não sei. Não, é em dólar. Ele tem 1 bilhão de dólares. Eu acho que é 5 bi de reais. 5 bi de reais. Ele tem 1 bilhão de dólares. Mas exatamente. o Pedro Lourenço é mais rico que ele. É mais rico do que ele. Quanto que é o Pedro Lourenço? Acho que é mais de 7, velho. É Por isso. aí. Cara. É uma puta grana, cara. O cara é muito rico. Entendeu? É uma puta grana. Então, assim, se o Neymar pai comprar, ele não vai chegar lá e vai fazer o que o Ronaldo fez, mano. Acho que ele vai arrumar a casa pra outro vir comprar. Profissional e pra vender.
Puta, isso é um escárnio. Sim. O cara comprando meu time O pra Santos fazer vai virar pra fazer mercadoria. balcão de negócio. Mercadoria, porra. Mas, O problema não é nem ser o futebol mundial virou mercadoria. Então, mas aí Tirando o Real Madrid e Barcelona, Vai fazer o quê? o Manchester United é mercadoria, só foi vendido agora. Os times da Itália foram vendidos. É assim. Então, mas fazer o o quê? caminho, então, é de que todos os times serão vendidos. A questão não é Vendidos, se cara. vai ser vendido ou não. A questão é vendido pra quem? E Exato. quando, né? E quando? Exato. Mas alguém tem que ser alguém, cara, tem que dar a sorte, que a gente vai ter que dar a sorte. E eu já sei que no Corinthians, se um dia vender pra uma SAF, não vai, Vai ser um monte de picareta que vão comprar, com Exatamente, certeza. entendeu? Isso é fato, porque é uma continuidade de quem tá lá no comando, que é quem vende o time. É isso. Quem vende? Quem vai fazer essa venda? Somos nós, os torcedores, que vão organizar essa venda? Não, são os caras lá em cima que têm todo o domínio daquilo e que vão fazer vendas casadas ainda. Fazer umas vendas aqui, ó, beleza, mas vou ficar de diretor aqui da turma do não sei o quê. Vai ter, Mas né? Cara, mas é curioso, cara. Eu entendo 100% do seu ponto e acho absolutamente legítimo. Mas, cara, pra mim o futebol é recheado de ingredientes intangíveis, velho. Eu nunca quero o São Paulo que seja comprado. Nunca. Mas se os 19 forem o São Paulo não, e o São Paulo caindo pra segunda divisão e se fuder, Cara, numa não- hora. Quando cair, você vai mudar de ideia. Pode ser. Entendeu? pode É ser, que nunca pode caiu. ser, pode ser, Quando pode ser. cair, você vai falar: Meu Deus, tô aqui na Série B jogando com o Ituano em plena Pra mim segunda-feira. é velho. parecido com a reforma do Morumbi, mano. sacou? Não, mas Eu estabeleço um paralelo da reforma do Morumbi. Eu sou contra a reforma. Não, você acha que Não tem que eu não sou a favor, cara, do Não, Santos não, ser sim, vendido. sim, mas é que eu acho que assim, cara, vamos, cara, o Leicester puta, foi campeão inglês. O São Paulo gritou campeão ano passado numa Copa do Brasil que derrubou Palmeiras, Flamengo, Corinthians. Eu acho que assim, se tem um esporte em que o improvável acontece com mais recorrência é o futebol. Então, No assim, mata-mata. Não né? mata nas Copas, né? e Nas tudo Copas, bem. não. As memórias afetivas que todo mundo lembra são os mata-mata, né? Mas você não lembra do tri brasileiro do São Lembro mais Paulo? de mata-mata, cara. Lembro mais de mata-mata, com certeza. Nossa, eu odiava o São Paulo no Pô, tri brasileiro. segunda rodada de 92. Tá aí, nação. Acho que tá ótimo, né? O vídeo já ficou longo. Eu não gosto de vídeo muito longo. Passou de 15 minutos, já me dá gastura já. Mas a resenha valeu a pena aqui pra ser alongada, tá? Deixa a sua opinião. Eu acho, assim, que são pensamentos, cara, bem atrasados, tá? Minha opinião, assim, de verdade. Não é porque o Cruzeiro virou SAF, não. Eu acho que tem que ser mesmo o futuro do futebol brasileiro. A gente tem que virar SAF, pô. A gente tem que potencializar os clubes. O Cruzeiro, o Botafogo, o Bahia, são os primeiros clubes que a gente tá vendo dando resultado em mata-matas, né? Propriamente dito, ali na tabela. Temos ainda um segundo turno inteiro pela frente para ver se o Cruzeiro vai conseguir se consolidar, se sustentar lá, mas a expectativa é essa. Poxa, e ao mesmo tempo nós estamos vendo na zona de rebaixamento clubes como Corinthians, Grêmio, Fluminense, que estão na contramão disso. E a contramão do quê? Na minha opinião, do que está acontecendo atualmente no futebol mundial, tá? Porque não sei se são SAFs, tá? Propriamente ditas. Não sei se é a expressão e não é mesmo, mas lá na Inglaterra, por exemplo, todos os clubes, ou quase todos, já têm donos. Não são mais de associação. E qual é o principal futebol mundial hoje? Não é a Premier League? Não é esses mesmos brasileirinhos que ficam puxando o saco, pagando pau? Não querem copiar tudo de lá? Poxa, a modernidade também vem daí. Pelo menos é a minha forma de pensar, tá, nação? Eu posso estar totalmente equivocado, mas essa é a minha visão e é o que realmente acredito, tá? E vejo o Cruzeiro praticando isso e fico muito feliz. E acho que você também do outro lado, né? Mas tá aí. Chegou até aqui, deixa a sua opinião, likezão. Lembrando que a nossa meta desse vídeo é de 601 joinha. Eu conto com a sua ajuda. A partir daqui eu só posso lhe desejar uma ótima continuação aí de quarta. De semana, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Até a próxima. Eu fui e tchau!